Boa noite. Ela é o melhor retrato do bom momento pelo qual passa o cinema brasileiro. No centro do Roda Viva, a atriz Fernanda Torres. Adorei, mãe. Bem, para entrevistar a atriz Fernanda Torres, nós convidamos essa noite o jornalista João Gabriel de Lima, editor de cultura da revista Veja. O jornalista Sérgio Roveri, repórter especial do Jornal da Tarde. A jornalista Cristina Padiglione, colunista da Folha de São Paulo. O jornalista Leon Kakoff, diretor da Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. O cineasta Beto Brandt, diretor dos filmes Os Matadores e Ação Entre Amigos. E o cineasta Ivan Isola, coordenador do Programa de Integração Cinema e TV do projeto Nova Veracruz, ambos da TV Cultura de São Paulo. Eu lembro a você que o Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser enviar a sua pergunta aqui para Fernandinha Torres, o nosso telefone é 011-252-6525. 011-252-6525. O fax 011-3874-3454. 3874-3454. E o nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Fernandinha. Tudo bom? Tudo bem. Fernanda, o filme, bom, indicado pelo Oscar, nós vimos aí também que no Jornal da Cultura houve uma entrevista com o Bruno Barreto, e ele passou no Brasil por uma série de discussões, e discussões sobre se ele estava bem, representava bem o momento político, não representava, essa coisa toda. Eu não quero voltar especificamente a essa discussão, mas gostaria de saber como é que você vê hoje essas discussões? Passada a repercussão das discussões, passado aquele momento... É meio longo, assim. E essa história começa antes do filme ser feito. Sim. Quando eu cheguei e fui convidada, o primeiro ímpeto que eu tive quero conhecer as pessoas, quero saber como foi. Eu senti que havia um problema quanto àquilo, que eu não entendia bem qual era. Aí eu encontrei o Mink, que era um cara que não tinha participado, que topou falar comigo. Aí eu conversei com ele sobre as minhas dúvidas, porque eu fazia o personagem mais sargento assim, no filme e tal, se era assim, se não era. Dali um mês tinha uma nota no jornal dizendo que uma atriz tinha jantado com o Mink e tinha dito que o filme era para americano ver e que era uma droga. Que me botou, eu me senti traída como companheira. Assim, eu fui fazer perguntas profissionais que... Estava trabalhando ali com ele. E, de repente, eu vi que tinha uma rede de intrigas anteriores, assim, que deviam ter começado quando eu tinha 3 anos de idade, e que vinham desde um problema com o livro do Gabeira, eu acho, de não se sentirem retratados. E também não é um grupo, eu acho que é cada um isoladamente, assim, que meio... Foi uma revolução que não entrou para a história, não é oficial. Então, cada um, eu acho que tem uma história a ser contada, que gostaria de ser contada. Junto com isso, vem o problema de como os produtores resolveram esse problema. Porque eu sou a favor de se filmar essa história, menos do que de não se filmar ela, já que não se consegue chegar a uma conclusão de qual é a realidade. Eles escolheram o seguinte: quem está morto, eles mantiveram os nomes. Quem não está morto, eles fizeram de cada personagem uma melange de diversos personagens que fizeram parte desse quadro histórico. O que eu achei uma solução bastante interessante. Aí veio o problema do Jonas, depois que estreou o filme, que foi retratado como, segundo assim, essa ala que tinha problemas, desde o Bruno não ser um cara politizado, até ser um cara considerado, né, seria de direita, será que o Bruno seria de direita, entendeu? Teve a questão do nome do Jonas, e eu vi em várias entrevistas as pessoas dizendo que o Jonas era o vilão da história. E isso eu acho uma deturpação, porque ele não é o vilão da história. Ele é o personagem que chega lá e que dá àquele bando de revolucionários da burguesia uma ideia do que é uma revolução real, onde uma hora você tem que matar alguém. Se ele é feito com carga assim, eu concordo, o filme tem tintas e cores assim, talvez não se devesse ter usado então o nome Jonas. Mas eu acho que o filme não é o centro desse problema. Eu acho que esse problema está numa revolução clandestina ainda hoje. Eu acho que esses livros... Eu dei Revolução da Nicarágua no meu colégio, mas eu não dei isso que eu fui estudar depois, quando eu fui fazer o filme. Então, acho que o que existe é um enorme não reconhecimento dessas pessoas socialmente, do que elas foram e do que elas são. E acho que o filme ganhou a rebarba disso por todas essas histórias, pelo Bruno não ser
uma pessoa ligada a nenhum partido político, pelo Gabeira ter tido uma outra opção e ter escrito um livro que as pessoas consideram... Tem tanta mágoa, cara, é uma coisa... Então eu respeito, sim, mas teve uma hora que eu me vi acusada de reacionária. E eu não sou reacionária, eu não fiz um filme... Eu não, mas assim, aquele filme não é um filme reacionário, entendeu? E eu acho que aí isso é jogar sujo, entendeu? No final, assim. Eu acho que é melhor que essa história tenha sido contada e acho que o filme respeita muito aquelas pessoas, no fim das contas. Isso eu acho que é mentira, não é um filme desrespeitoso a eles. E foi chocante para mim porque, na minha cabeça, eles eram... Eu era da mesma turma do que eles, entendeu? E a minha revolução, eu não peguei em armas, mas eu peguei em câmera de cinema. Foi manter um cinema independente no Brasil, foi fazer até aquele filme, entendeu? E, de repente, quando eu vi, aquele era um filme de direita para eles, entendeu? E eu fiquei muito chocada, assim, surpresa, e achei interessante. Agora, você se preocupou em defender o filme depois, Fernanda, ou você achou que não foi necessário? Quer dizer, pessoalmente, como você se sentiu assim? Não, eu só defendi a coisa lá do Mink. Eu fui violenta, eu liguei para ele e falei, isso não se faz, isso é uma loucura. Eu posso perder o meu emprego, entendeu? Você não está entendendo o que você está fazendo. Você não pode ligar para um jornal. Eu também entendi uma coisa incrível, assim, que todo mundo que fez a guerrilha, de certa maneira, estava nos jornais. Isso eu não sabia. Eu achei isso incrível. Começou com essa coisa do Mink, que eu soube que... Agora, eu tenho carinho por essas pessoas, entendeu? Eu não tenho nenhum desrespeito, entendo a história. Agora, eu vou defender a minha revolução com arma, assim, entendeu? Botar público no cinema, assim, tornar o cinema um lugar que conte a história do Brasil. Pô, eu vou fazer força. Felizmente, o filme é para americano ver, porque ele está concorrendo ao Oscar também, né? Mas eu acho que é um filme que tem muito de uma linguagem que o americano... Essa coisa do americano no filme, eu acho que essa visão que o Bruno tem hoje, vivendo lá, tem um lado dos Estados Unidos que é uma conquista da humanidade, a civilização americana. Tem um lado dela que eu me sinto um ser humano lá. Eu vi agora o Clinton falando na televisão, teve uma hora que ele foi falando, nenhuma criança deixará de ter acesso a museus, a música, a cultura. Eu falei, nossa, que orgulho do meu país. Eu falei, peraí, não é o meu país, assim, mas eu me senti, eu entendi, eu tive orgulho como humanidade, assim, de que isso fosse importante. Então, eu acho que o Bruno reconhece essas coisas no americano. Eu acho que isso está ali na hora que ele faz do americano aquela figura do civil, né? É o único civil real ali. E o Alan Arkin é um ator especial, ele é fora do Star System, ele é um underground na cultura dele, ele se relacionou conosco, os índios todos dessa terra, daquela maneira, então ele contribuiu ainda para o personagem do americano ter isso. Mas eu quis muito que a trupe do filme fosse uma trupe na vida real. Isso eu achei com o Bruno que a gente devia fazer, assim. Fernanda, você acaba, eu quero voltar um pouco no assunto dos personagens do Jonas e do Toledo, que você admite aqui que talvez não devesse usar o nome de Jonas, nem com talvez do Toledo também não, que são pessoas... Isso é uma opinião minha, né? São codinomes, não, assim, é uma opinião sua. Eu acho que de maneira alguma os produtor e diretor do filme assumiu esse tipo de responsabilidade, que eu acho que podia ser nobre, podia ser muito bacana esse tipo de responsabilidade, porque afetou, de alguma maneira, familiares, né? Porque, segundo a perspectiva dessas pessoas ligadas, ele tinha uma atitude, ele tinha uma posição de liderança. Mas ele tem no filme uma posição de liderança. Sim, mas para eles se sentiram ofendidos. Eu entendi, assim... Agora, deixa eu completar só a pergunta. Fala. Você acha que eles não assumiram esse tipo de responsabilidade? Assim, deveríamos talvez ter trocado, talvez tivéssemos errado. Eles foram muito rigorosos em dizer que o Jonas não tinha nada a ver com o personagem, que o filme era um filme de ficção. Você acha que, talvez por uma estratégia de marketing deles, de lançamento do filme, quer dizer, não seria bom capturar, não seria bom tomar essa atitude, quer dizer, manter firme a posição deles, né? Ou, sei lá, por falta até de humildade em relação a isso? Não, eu acho que foi, a maneira de eu ver, eu acho que foi uma coisa mais simples do que isso, assim. Queria se contar aquela história. Então, o Gabeira tinha dado a licença de usar o nome dele, e tinham dois personagens que estavam mortos. Se fez talvez esse erro, assim,
de se botar os caras, entendeu? O Toledo, por exemplo, ele é ridicularizado ouvindo a Internacional Comunista, Apáticos, e ele também era um grande... Mas o Toledo não é ridicularizado no filme. Eu sinto ali. Pois é, mas aí entra na zona da arte e da especulação. Eu não acho que o Toledo é ridicularizado no filme. Pelo contrário, eu acho que o Nelson Dantas faz ele com uma medida e uma ironia diante daquelas pessoas. Eu acho que você está enganado, eu acho que isso é uma impressão sua. Ele até lembra o Joaquim Câmara Ferreira. Pô, ele faz com uma humanidade o papel. Mas o Jonas ele assume um papel de vilão no filme, tem uma coisa assim, uma vilania nele. O pior, olha... Mais do que o torturador, você olha aquela coisa e fica assim, você acha que como se chega no real? Mas não que se façam chega no outros real, filmes, entendeu? eu Essa acho. discussão não me interessa. alterando Eu o- acho que o Barretão não quis agredir ninguém, nem o Bruno, nem o Leopoldo, entendeu? Eu sinceramente acho que não. E acho que você tocou... Nesse caso aqui foi incrível, porque eu acho que isso é uma opinião sua, entendeu? Eu não compartilho, por exemplo, com essa opinião sobre o Nelson ali, sobre o Toledo. Eu não acho que a gente foi desrespeitoso, sinceramente, entendeu? Eu não fiz um filme para ridicularizar um bando de gente. Não que essa tenha sido a intencionalidade, mas eu acho que de se gerar um debate e poder, acho que tem várias pessoas no elenco que talvez tenham... Mas eu acho que a culpa não é do filme, a culpa é de uma revolução que não foi justa. Mas eu não estou... Para nenhum lado, mas é que você está querendo... A especulação ficcional, eu admito, acho que você está alterando biografias. Eu acho que, por exemplo, se no teu caso, escrevessem a história do cinema nacional, por exemplo, né? Escrevessem a história e apontassem lá que você, num determinado momento, fez um filme Eu Sei Que Vou Te Amar. E para que você conseguisse aquele papel, você tratou mal o Thales, foi fascínio com o Thales, ou negociou o teu papel com o Jabuca, entendeu? Sim. Você está alterando a tua biografia. Sim, mas, você não se assim, sentiria desrespeitada? Sim, mas... Pelo fato de mas você quem ser se anônimo. sentiu desrespeitado foi a justiça, levantou, foi aos jornais, entendeu? Você não pode exigir que as coisas não sejam feitas para que não desrespeitar Mas eu ninguém. não acho que deixe E de uma ser hora feito, esse não. filme virou isso, é João, isso que eu estou por favor, querendo sua te dizer. pergunta aqui, João. Entendeu? Que uma hora esse filme virou um limite disso. Bom, ou não se conta a história, ou se conta uma história. Eu acho que se devem contar várias histórias sobre esse assunto, entendeu? Mas eu não acho que esse filme foi feito para sacanear ninguém. Eu acho que esse filme foi feito para reconstruir, com uma visão do Bruno ali, do Leopoldo, essa história. João. Entendeu? O Bruno, saindo um pouco dessa discussão a respeito da história do filme, o Bruno ele é considerado, como ele mesmo admite, um diretor um pouco difícil de trabalhar. Ele teve muitos problemas no cinema americano com atores como Dennis Hopper, com o próprio Alan Arkin nesse filme agora. Eu queria saber de você como é que foi trabalhar com o Bruno, quer dizer, como é que foi o clima? O Bruno, com ator, ele é maravilhoso, assim. Pelo contrário, o Alan, na verdade, não teve problema nenhum. E o Dennis, cara, deve ser fogo ficar em frente ao Dennis Hopper. Nossa Senhora! Deve ser um negócio apavorante. E com os atores, o Bruno é, pelo contrário, muito generoso. Ele abriu todo o filme para a gente improvisar. Ele criou aquilo ali com a gente. E... Não, às vezes o contrário. Às vezes o Bruno tem tamanha carinho, assim, pela questão do ator. E no cinema tantas coisas atrapalham o ator. Que não é que atrapalha, mas é o cinema, né? Tem o carrinho, tem o foco. Nunca... Que o Bruno, às vezes, ele fica maluco com essa engrenagem que vai fazer ele perder, mas com o ator ele é extremamente generoso. Pelo fato até de ser um tema mais ou menos polêmico, esse do que é isso, companheiro, quer dizer, os atores eles não discutiam, não davam palpites a Sim, respeito. o tempo todo. E como é que era o clima? Era o assim? seguinte, você não cria num roteiro behavior, comportamento, você não escreve no seu roteiro, você só escreve os diálogos e as intenções. Então, o que a gente fez com o Bruno, e esse é um trabalho que eu acredito que veio de teatro, que eu fundamentei ele com a Daniela e o Walter no cinema, quando a gente fez o Terra Estrangeira, que é você ensaiar para criar behavior. Então, o que a gente fez? A gente tinha o apartamento lá onde a gente ensaiava, e eu fiz isso com Terra Estrangeira, e fiz isso com Minuí, e acredito que é assim que se trabalha. A gente ficava ali dentro dizendo quem come, quem não come, quem dorme muito, quem não dorme, quem fica vendo televisão, quem não fica. E nisso é que você vai criando um filme, entendeu? E o Bruno fez isso maravilhosamente com a gente. Então tem, por exemplo, o Marcão Uma Hora Chora. Isso a gente está falando, bom, estão vendo lá os amigos serem libertados. Quem faz o quê? Quem faz o quê? Uma hora a gente falou, pô, vamos botar o Fortão chorando, né, cara?
Então, esse tipo de graça, assim, esse elenco vinha todo de teatro, na sua maioria, sabia como trabalhar, entendeu? Ivan. Fernando. Peraí, eu tenho que virar ao contrário. Vira. O seguinte, eu fiquei acompanhando aqui o seu debate com o Beto. E o Beto Branco quase saímos. E eu concordo plenamente com você, é óbvio. Obrigada, Ivan. Cada questão histórica pode ter N pontos de vista e o que é importante é que se façam N filmes sobre os mesmos assuntos, etc. Mas eu fiquei intrigado pelo seguinte, eu acompanhei essa história mais ou menos de perto, minha geração viveu esses eventos muito de perto. A sua não, mas qual a opinião política que você formou sobre aqueles eventos do sequestro, quem era o mocinho, quem era o bandido? Qual é o seu ponto de vista pessoal sobre o assunto, não sobre o filme? Eu passei não sobre o filme. Foi uma coisa engraçada esse período, assim, porque os anos 60, para a minha geração, assim, ele é uma espécie de mito, porque quando eu nasci, eles estavam acabando, assim, já estavam no meio. E sempre me falaram que foram os melhores anos no mundo, que nada jamais se comparará aos anos 60. E isso, assim, muito da minha ligação com o Gerald tinha a ver com a coisa fascínio lá dos anos 60, né? Que ele era meio elo perdido. E quando eu estava fazendo o filme, eu comecei a estudar aquilo e ver o que é aquela questão de você se ligar a uma doutrina, a uma causa, você dar sua vida a uma causa, as leis que aquilo ali. E junto eu estava me separando do Gerald, que também era uma espécie de doutrina, a causa do teatro, se aliar a um grupo, você... E aí eu achei que, assim, no cômputo geral, o mais terrível, embora os anos 60 tenham sido tão libertadores de comportamento e tudo, mas eu acho que eles eram regidos à doutrina. Eu tenho esta impressão, que embora a liberdade fosse enorme, eu sinto que as pessoas todas estavam engajadas, ou em serem livres, ou em serem engajadas, ou em serem mulher, ou em serem... E eu fiquei muito feliz quando eu acabei o filme e acabei lá a minha vida com o Gerald, porque eu me senti uma mulher de hoje, assim. Eu achei que a gente tinha ganho muito em 30 anos, porque eu acho que hoje é um país e uma época e uma era com menos, todo mundo fala menos ideais, as pessoas são mais egoístas, mais egocêntricas, mas eu acho que se vive com menos doutrina. Hoje eu acho que se ganhou nisso. E eu também curei em mim essa falta dos anos 60 como, assim, um problema de educação. Que o teatro do Gerald é o teatro dos anos 60, né? Não, mas ele tem muito do mito, assim... Militância. Não é na militância, não, mas tem muito do Gerald, assim, ele traz muito a coisa... E era uma coisa que me faltava na minha educação, entendeu? E foi engraçado acabar o filme junto, foi um pacote todo, assim... E eu vi que, no fundo, lidava com a mesma coisa, o engajamento, às vezes, que o teatro pede. Não, nem só o Gerald, qualquer diretor pede que você tenha teatro. É uma herança ali do Living Theatre, sabe? Dos grupos de teatro, que é uma coisa dos anos 60. O próprio Jonas, o Matheus Nastergalli, eu falei para o Bruno, a gente precisa de um ator xiita de teatro de São Paulo. Senão ninguém vai acreditar nesse grupo, cara. Aí eu falei, vai ver o Jó. Então, até essa questão toda com o Jonas, eu tenho dor, porque é o seguinte, o Matheus Nastergalli é o melhor ator, um dos melhores atores que nós temos. E ele, assim, para mim, ele fazer já se respeita ali. É engraçado, eu vejo diferente até por causa do próprio Matheus. O fato de a gente não conhecer ele até, né, nós, público brasileiro, não conhecer ele, não identificar, não ter uma referência de outro tipo de personagem é muito bom, Talvez ele... Não, ele é um ator, mesmo depois de conhecer o Matheus, ele será impressionante, entendeu? E o Matheus, eu dizia, tem que trazer esse cara porque ele tem essa loucura dos anos 60 que vai ter a ver com o filme. Eu queria sair um pouco do filme do Barreto. Ah, valeu, e falar um pouco de você. Ô, amor. Eu acho que a gente está aqui um pouco para isso também, não para ficar falando do filme do Barreto. Uhum. Eu tive a oportunidade de assistir uns 2 meses atrás as filmagens de contagem regressiva lá no Rio. Fiquei muito impressionado com o teu trabalho. Você ficou? Muito. Mas você só me salvou do peitinho. Porque nos intervalos era aquela coisa que a gente ria, eu contava piadas. Você, né? Contava as tuas piadas, algumas bem picantes. Mas na hora de filmar, você virava uma outra pessoa e começava a chorar, porque o papel pedia que você chorasse, aí interrompia, você contava piadas de novo, voltava a filmar, você retomava o momento de choro. E aquilo me deixou muito impressionado. E você faz um dos principais personagens desse filme. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua
carga emocional do que te leva a isso? Olha, qual é isso o teu... é mó barato de ator. Eu não tinha ela. A vida foi me dando ela. Esse negócio da memória emotiva, ela realmente existe. Não é memória emotiva, não. É vida, conhecimento de causa. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo Terra Estrangeira em Portugal, aquilo era muito emocionante para mim. Porque aquilo ali, eu tinha estado em Portugal fazendo o Judeu, um outro. O Felipe Pinheiro, meu amigo que eu conheci em Portugal, tinha morrido e eu estava voltando a Portugal. Tudo aquilo imantava, assim. É muito esquisito, você aprende, em cinema, você aprende a ser um fogão. Você esquenta e desliga. A coisa mais difícil que você tem a aprender em cinema é a hora de esquentar e a hora de esfriar. Porque se você passar o dia inteiro assim, na hora de filmar, você... Não sai. Não sai, você não tem. Então você tem que aprender. Mas eu lembro, eu filmando Terra Estrangeira, eu parada, pensando que eu ia morrer. Aí... entra assistente de filmagem, eu ouço assim no meu ouvido, Fernanda, vai querer carne ou peixe? Então, ou você tem uma crise ou você diz assim, peixe. Então, a coisa mais difícil que o cinema me ensinou, depois eu li um livro do Marlon Brando, que ele fala isso, que o primeiro papel que ele fez, ele entrou, passou o dia ouvindo ópera, deprimido numa sala, que ele tinha que fazer o paraplégico, lá ele saiu, ele tinha deixado tudo no quarto, não tinha sobrado nada. Mas eu não sei, eu acho que a vida ajuda muito. Mas e os teus pais, ajudam também? Os meus pais? Ai, acho que não, viu? Quer dizer, eu acho que... Não, os meus pais fizeram a loucura suprema de me dar esse nome, né? Outro dia eu estava conversando com a Debbie Bloch. Isso é uma doença. Eu estava conversando com a Debbie Bloch, ela disse assim, Nanda, nasceu meu filho, eu estou a fim de botar um nome, que seja um nome bonito, mas que não marque ele para o futuro, porque eu acho importante que a criança escolha por ela. Eu fui dizendo, realmente, isso é muito importante. Eu falei, bom, Debbie, eu não sou uma boa pessoa para dizer isso, porque os meus pais realmente... Agora, o Carlos Alberto Couto, aqui de São Paulo, ele faz uma pergunta. Bom, mas o que seus pais te ajudaram ou o que você aprendeu com eles na sua carreira? Ah, olha, a minha mãe, agora eu virei sócia da minha mãe, né? Então, eu acho que nós somos a doença mais bem resolvida do planeta, porque 3 pessoas chamadas Fernando, que fazem a mesma profissão, não pode dar certo. Isso é uma coisa que, muito ano de análise, isso é uma coisa para as pessoas se matarem. Mas acontece que nós trabalhamos bem juntos. E pior, eu estou virando sócia da minha mãe. Então, atualmente, a minha mãe está me ensinando, por exemplo, a troca atual. Ela está me ensinando a produzir e eu estou ensinando ela. Está ocorrendo uma troca incrível. Porque a mamãe não está conseguindo mais produzir. Porque a maneira de produzir teatro à moda antiga está ficando impossível. Você tem empregados, você tem que ter sociedade hoje em dia. Eu vim da experiência do 5 Vezes Comédia, onde foi a sociedade mais bem-sucedida e mais... E estamos misturando essas duas... Então, eu e a mamãe estamos fazendo a primeira empresa de grupo capitalista do teatro. Sim, capitalista no sentido de um grupão bem montado. Então, a troca é benéfica para ambas, entendeu? Atualmente, não é mais o que eles me ensinam ou o que eu ensino a eles, assim. Eu vou botar a mamãe na era do computador, por exemplo. Cheguei a essa... Não, e ela, inclusive, está acontecendo um fenômeno. Ela está trabalhando com pessoas que, na verdade, são pessoas que você começou a trabalhar. Está vendo até minha um mãe, processo... hoje em dia, para mim, é o Luiz Gerald, o Valtinho, etc. Ela é da família. Eles são todos parentes. A minha mãe, assim... Para mim, ela é como o Luiz Fernando Guimarães, o Diogo Vilela, a Débora Bloch, a minha mãe. Ela é da galera, entendeu? Agora, nem sempre foi assim, Fernanda. Não, a partir do Flash foi assim. Depois que a gente fez o Flash, que uma comeu a outra, uma dava porrada na outra, a gente virou companheira de coxia. Eu sou muito grata. Realmente, hoje em dia, eu acho até meio estranho, porque realmente eu sou muito parceira da minha mãe e do meu pai. Assim. E aí, os 3, eu vou para Nova York lançar o filme do Bruno, aí está o filme do meu pai. Aí eu abro o Time Out e tem uma crítica de Sundance com a mamãe e eu do lado. Fernanda, desculpa a pergunta meio esquisita, mas... Fala, Beto, você hoje é o azedo aqui. O Gerald Thomas, tô sentindo... vocês estavam juntos naquela época, né? No Flash.
Você não acha que, no fundo, porque eu vi uma entrevista dele uma vez que que as pessoas levam demais a sério as coisas que ele faz. Que, na verdade, ele se diverte, ele tira um grande barato, né? A viagem estética dele, no texto mesmo, na dramaturgia dele, ele se diverte muito fazendo. E você não acha que existe alguma coisa meio perversa dele de ver a mulher dele com a sogra ali em cena? Ah, totalmente, né, Beto? Eu vejo ele totalmente Mas, olha, meio patológico, né? Uma coisa nesse momento, né? É só isso. Eu queria saber qual é a tua interpretação disso. Do que, Beto? Que ele tinha mesmo alguma coisa meio perversa. O que você acha, Beto? Eu acho que tinha. Então tá, Beto. Fernanda, você falou da tua mãe, que nessa hora ela está em Berlim, né, participando de um filme que os jornais dizem que tem grande chance de voltar premiado de lá, que é o Central do Brasil. Quer dizer, o que é ex-companheiro está concorrendo ao Oscar, o Quatrilho concorreu ao Oscar há 2 anos. O cinema brasileiro está passando por um momento muito especial, né, quer dizer, de projeção no exterior, de público interno, né, quer dizer, bons filmes, o público retornando, né, prestigiando o cinema brasileiro. E os diretores ainda dizem que se fazer cinema no Brasil ainda é uma atividade muito difícil. Na sua opinião, quer dizer, você acha que isso pode mudar? Ou o que é que está faltando para que se fazer cinema no Brasil seja uma atividade um pouco mais fácil? O cinema no Brasil não é uma indústria, assim. Em poucos lugares do mundo né? O cinema no Brasil é subvencionado. E é importante isso porque esse dinheiro aí que foi investido no próprio país, investiu nele mesmo, em forma de imposto, liberando isso para a cultura. Então, cada vez que vem um Oscar, um prêmio, um filme bom, é um retorno, é um investimento do país nele mesmo. É isso que está acontecendo. Eu acho que o Brasil é um país que gosta de se ouvir, gosta de se ver, e eu acho que houve uma tragédia na indústria de imagem no Brasil, que foi uma divisão quase de esquerda e de direita. Eu acho que a direita foi para a TV e as pessoas que não tinham problema assim, em se engajar e tal, e a dita esquerda foi para o cinema e tentou montar uma indústria de contracultura que acabou dando Embrafilme. É uma história louca, muito lindo assim, essa tentativa de se fazer uma indústria que vinha do cinema novo. Mas hoje isso tudo deu numa divisão onde a televisão foi para um lado e o cinema foi para o outro, a televisão vingou como indústria capitalista. E eu acho que o Brasil ama se ver, está aí o sucesso das novelas, está aí o sucesso das TVs, e o cinema faliu, eu senti, como indústria. Então esse é o problema atualmente, a gente conseguir juntar as duas coisas, porque eu acredito que um país sem cinema é um país subdesenvolvido. Eu achava que o Irã era um país atrasado, aí eu sentei e vi Salve o Cinema. Eu passei a achar que o Irã tem cabeças pensantes, que o Irã é um país... Hoje em dia, um país que não tem cinema é um país desenvolvido. Eu acho que não ter cinema não condiz com o Brasil. E eu acho que vai vir da abertura das TVs a cabo, do interesse das grandes coisas em fazer cinema. Eu não sei se eu estou errada nessa avaliação. Quer dizer, você acredita que vai haver um trabalho conjunto? Houve o distanciamento, você acredita que vai haver... Eu acho que a Guerra Fria acabou, eu acho que está na hora de se fazer. Eu queria dizer uma coisa, não é que vai haver, está havendo. Está havendo. A TV Cultura, nesse momento, está coproduzindo 35 filmes. Tá certo? 35 filmes de longa-metragem, entre os quais o próximo filme do Babenco, o filme do Hugo Giorgetti, o filme do Guilherme de Almeida Prado. A TV Cultura tem um projeto para recuperação da Veracruz, para que lá existam laboratórios, infraestrutura que sustente uma escala de produção desse tipo. Agora, eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê esse futuro do cinema brasileiro? Como é que você sonha esse futuro do cinema brasileiro? O meu sonho seria que o cinema brasileiro virasse o cinema chinês. Porque eu acho que o cinema chinês produz grandes filmes sobre a cultura deles, filmes fenomenais. E uma atriz como a Gong Li não precisa ir para os Estados Unidos. Ninguém fica perguntando para ela quando é que ela vai resolver o problema da carreira internacional dela. Ela tem a carreira internacional inglês, né? Na China falando... Mas você resolveu isso também com o prêmio em Cannes, né? Ninguém cobrou de você mas isso não uma carreira internacional. Eu não estou falando de prêmio. Prêmio é uma coisa, estou falando de mercado. Hoje, o cinema... reconhecimento também, né? Mas é diferente, assim... Não, porque isso, sem você ter o teu país produzindo cinema um atrás do outro, você sozinho não é ninguém.
A Gong Li, primeiro porque ela é linda, ela é boa pra caralho, mas também porque ela tem atrás dela um país inteiro explicando a cultura dela, produzindo a cultura dela. Então, toda vez que me perguntam, desde Cannes me perguntam, e a carreira internacional? Eu fico tentando explicar que a carreira internacional começa aqui. A coisa mais incrível da história do Oscar é que o Bruno morou 7 anos lá, mas ele fez um filme aqui para ir parar no Oscar. Porque ele é interessante aqui. Eu acho que é dessa ponte o sonho com o Brasil parar de ser um país isolado do mundo. O Valtinho também fez um filme americano, quer dizer, que foi um fracasso. Foi um fracasso. Agora um filme totalmente humanista. E que aí hoje está no jornal que o crítico inglês, realmente alguém leu o crítico inglês que falou que esse filme foi feito para o Oscar. Eu pensei assim, quem é que vai para o Crato dormir num hotel de caminhoneiro pensando, este filme eu estou fazendo para o Oscar? Agora, Fernanda, desculpe, João, passou também. Você falou da importância do Oscar para o cinema, etc. e tal. Para você, Fernanda, Nanda, quando você pensa nisso, o que é isso? Você tinha alguma ilusão com relação a isso? Quer dizer, você como pessoa, esquece a indústria do cinema, esquece que você é a atriz que você é. Você fez a sua carreira, ralou para fazer essa carreira, fez milhões de coisas, etc. e tal. Que satisfação íntima te dá isso? Porque é enorme. Vou dizer por quê. Quando eu ganhei Cannes, primeiro, lá na Tijuca, o meu tio Paulo virou para mim. Eu acho que ele não sabia nem direito onde era Cannes, ele falou para mim, quero te ver um dia no Oscar. E eu olhei para ele e eu falei, nossa, o tio Paulo não tem ideia da ralação que é e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca. Aí você rema, quais são as satisfações que me dão? Logo antes de ir para Nova York para ver o lançamento lá do coisa, eu estava no Brasil remanejando a Gaivota, que também a gente conseguiu levantar um projeto, acho que maravilhoso para teatro, mas que as datas de teatro que tinham era na Copa do Mundo. Eu estava com essa... E assim, esse ano eu fiz filme para burro, mas eu não ganhei dinheiro esse ano. Assim, eu vivi do 5 vezes comédia. E eu estava falando, será que a Gaivota na Copa, a quem interessa? A quem a minha vida interessa, a quem os meus interesses interessam. De vez em quando, no Brasil, você tem essas crises, assim, porque você fala, pô, o que vale é... Embora eu ache ela maravilhosa, mas é a Carla Pérez, é o Ronaldinho. Eu sou demodê perto disso, eu sou uma burguesa perdida aqui, indo fazer Chekhov, entendeu? Coisa mais burguesa e perdida. Fui para Nova York e, de repente, aquela cidade que eu passei, sei lá, 10 anos eu vou, e aquele cinema que eu comprava o ingresso para ver sempre filme americano, estrangeiro, uma hora tá passando o seu filme, cara. Aí você abre o New York Times... Você foi se ver num cinema americano? Sabe que eu não entrei? Assim? Eu não entrei, mas fui reconhecida na rua, isso foi muito emocionante. Foi brega e emocionante. Foi em Nova York isso aí? Saindo com o Babenco, eu falei pro Babenco que eu tinha pago a mulher. Do Sony Theater, sai uma mulher e fala assim, "Are you Comrade Maria?" Você foi reconhecido. O sucesso é brega. Aí eu falei, Babenco, eu paguei essa mulher. E o Babenco ficou todo... Ficamos todos aí, chegou, a gente estava com a Juliana, filha do Jabor, aí eu cheguei, ligou o Jabor, que é um emotivo, Comrade Maria, assim, era aquela festa de brasileiros ali naquela esquina, sabe? Isso é emocionante, entendeu? O emocionante é quando o Bruno te chama para fazer outro filme, quando o Valtinho te chama para fazer outro, e quando você sobrevive fazendo coisas que você gosta. Aí eu fui para Nova York e lá de novo eu tive um alívio. Olha aí, gente, o mundo consome cultura, a cultura existe, o cinema tem espaço. Voltei para cá, minha peça, tirei da Copa do Mundo, resolvi esse problema e de repente vem o Oscar, que para mim, uma atriz como eu corro o risco, eu sempre brinco, de virar a Denise Stoklos, sem ter o estofo da Denise Stoklos para ser de xiita, entendeu? Mas eu vivo numa fina linha entre cult e popular, entendeu? E eu tenho muito medo de perder o popular, você tem medo de não sobreviver. Te causa algum drama de consciência perder o popular? Não é consciência não, é de... pânico mesmo, de você dar nessa não linha conseguir fina. viver assim, do cinema virar uma coisa cult pequena, do teatro virar uma coisa cult pequena, da tua participação de TV virar uma coisa... Quando vem um Oscar, foi importante para mim essa indicação agora.
Foi muito legal, porque eu passei a andar na rua e o cara do botequim, que há um tempo atrás perguntaria, tá sumida? Hoje ele levanta o copo e fala, ei, Fernanda, Oscar! Então, por causa da televisão. É o que retoma me põe popularmente no Brasil. É o meu Ronaldinho, meu momento Ronaldinho para eu poder ter fôlego. É que você está meio fora de novela, Fernanda. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Mas isso é fundamental, isso faz muita diferença. Você falou que você não se preocupa com carreira internacional. Agora, vamos supor que esse filme ganhe o Oscar, que é uma probabilidade não tão remota, né? Você vai virar atriz brasileira com maior visibilidade internacional, provavelmente. Não é verdade. Porque você já tem o Terra Estrangeira. Mas vou te dizer como é que isso funciona. É assim, por exemplo, arrumei um agente lá em Nova York. É o seguinte, peguei o meu materialzinho dele, um cara viu o filme e falou, do you have an agent? Eu falei, não, então amanhã eu vou te apresentar um cara legal que não é de uma grande firma, tá abrindo uma pequena. Deixei a minha coisa lá com ele. Aí eu tenho um na Inglaterra, por exemplo, desde que eu fiz o filme com o Hopkins, mas nunca rolou nada. Pode ser que um dia role. Você entendeu? Mas a carreira internacional é você mudar para Los Angeles. Eu brinquei com ele, eu falei, tudo bem, então eu perco o sotaque, aumento o peito, me pinto o cabelo de louro e ponho os olhos azuis e vou para aí quando, entendeu? Existe já uma cobrança há algum tempo não fez isso, de seguir o destino de Sônia Braga? Mas a Sônia é totalmente diferente. A Sônia fez um filme que deu 12 milhões de espectadores chamado Dona Flor. Eu não fiz nenhum filme que deu 12 milhões de espectadores. Mas pode dar ainda alguma coisa. Bom, mas você não acha que essa perspectiva de carreira internacional era para atores numa época em que também não existiam os filmes nacionais? Você está fazendo bons filmes nacionais um atrás do outro. Não, acho que é para ambos. O que eu acho é que eu posso trabalhar lá como aqui. Eu acho que se um dia me chamarem para um filme lá, e pode acontecer, e hoje o meu inglês caminhou para isso, eu caminhei na minha vida para estar preparada para isso, porque a primeira vez que eu fui a Cannes eu não conseguia falar beabá com as pessoas, eu me eduquei para aprender o inglês, para entender o que é lá fora. Se vierem, eu estarei preparada. Mas eu não estarei esperando eles virem, entendeu? A coisa que eu mais quero atualmente é entrar numa sala com o Matheus Nastergalli, minha mãe, o Abu Janra, o Celso Frateschi e resolver a gaivota. Porque dentro dela tem todos os mitos da minha vida. Outro dia eu vi uma coisa linda, um documentário sobre Montgomery Clift. Isso é a coisa mais legal de ator. Fui vendo os filmes dele e a filmografia dele era a história da vida dele. Teve uma hora que estava ele no colo da Marilyn Monroe e os dois estavam falando da sua autobiografia. O final do Companheiro, eu naquela cadeira de roda, andando em direção do Luiz Fernando, no dia seguinte, eu estava mal para burra, tinha acabado de me separar, eu ia para a África com o Luiz Fernando. Eu entrei naquela cadeira, naquele lugar, e falei assim, isto é uma metáfora da minha vida. Esses momentos, esta é uma metáfora da minha vida, é que fazem tua história, mas esse entendeu? tipo de associação você pode também fazer com um script americano, ou sei lá, o europeu. Lógico, isso que eu estou falando. Então, eu não estou esperando que eles venham, eu estou fazendo o script na minha vida, entendeu? Se eles me convidarem, eu vou adorar, gente. Eu queria fazer o Titanic. Agora, me diz um negócio, Fernanda, você, falando disso de experiência e tal, você fez, eu sei que vou te amar, com quantos anos? Você tinha... 19. Fiz no 7. Você não acha que aquele tipo de texto você não faria hoje com o tipo de experiência, com a maturidade tua amorosa, sei lá, quer dizer, não teria um outro tipo de interpretação? Teria, talvez, sem dúvida. Mas aquele filme, ele me escolheu porque eu tinha feito Inocência. Tá vendo como a sua vida, a história é autobiografia o tempo todo. E ele queria fazer Indecência. Por isso que ele me escolheu. Entendeu? Então, não era porque eu tinha maturidade para frente, é porque eu tinha feito um filme chamado Inocência. Queria você vulnerável, mais do que Ele queria pegar a Inocência e botar a Inocência falando loucuras. E aí foi o que ele fez. Um filme é a história do outro. Isso que é bonito. Uma coisa bonita da mamãe ter feito Central do Brasil. O Walter já teve para fazer Zuzu Angel, teve para fazer um filme da pianista do Milor Fernandes. Mas ele fez a minha mãe e ele gravou ela para sempre fazendo a Tia Áurea, que é a irmã da minha mãe, que é o berço da minha mãe, é São Cristóvão. Eu tinha muito medo que as pessoas nunca vissem a minha mãe daquele jeito, porque é algo muito íntimo dela. E o Walter filmou ela. Aquilo ali explica muito do que é ela, entendeu? Isso, essas Fernanda, horas é que qual a esse filme diferença vale do a filme pena. do Valtinho, esse que está em Berlim agora,
e do que é ex-companheiro? Ai, são muito diferentes. Eu acho que o filme, eu acho que o Central, eu acho que é um filme muito pessoal do Walter. Muito, é sobre a orfandade dele, é um filme que ele, é o último filme franciscano do Walter. O Walter, desde o Grande Arte, eu sinto que ele fez um voto de pobreza, de que um filme não se fazia por causa dos 5 milhões de dólares. Ele aprendeu com a Daniela, eu vi isso, eu participei do Terra junto com ele, qual é o processo do ator, qual é o processo da emoção, qual é o processo de você tocar o ator. Eu fiz teste para o Grande Arte. O Walter, ele era um gentleman, mas que muito difícil de chegar. No Terra, ele chegou, ele aprendeu a lidar com os outros. E aí ele pegou a minha mãe, que é uma parceira que não existe. Ele achou aquele menino, ele teve o João Emanuel. E ele é um diretor com um coração enorme, assim. Eu acho que o Companheiro é diferente. Acho que o Companheiro era um projeto do Barretão, que o Bruno veio e que no meio o Bruno foi percebendo que era um filme emocionalmente importante para ele. Pois é, mas são os dois filmes que nesse momento estão conquistando o mundo todo em nome do Brasil. Eu acho que são o Bruno... diferentes. Totalmente diferentes. É fantástico isso, eu não sei o que você pensa. Fantástico, porque também se tinha isso muito, de que um filme tinha que salvar o cinema brasileiro sempre. Atualmente eu sinto que o filme do Sérgio Rezende, o Canudos, adorei a posição do Sérgio, faço o filme para o mercado interno. É importantíssimo. Ele disse, não estou dialogando com os Estados Unidos ou com Paris, com nada. Eu quero resolver o problema aqui. Eu acho que o Brasil está dando grandes passos de maturidade em cinema. Os roteiros que eu recebo hoje são muito melhores do que eram. Agora, eu acho que o Bruno e o Walter são dois predestinados, porque eu acho que são dois bem-nascidos que lutam e lutaram muito para, não sei, para chegar a um cinema autoral deles, sabe? Cada um à sua maneira, assim. Fernanda, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com a atriz Fernanda Torres. Até já. Nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite a atriz Fernanda Torres, que está no filme O Que é Isso, Companheiro, que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Você pode participar do programa enviando suas perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525 ou pelo fax 3874-3454, 3874-3454, telefone e o fax de São Paulo, código 011. E pela internet, o nosso endereço é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Já que eu estou falando de perguntas dos telespectadores, Fernanda, o Fernando Petit, de São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, a Renata Sampaio, que mora aqui em Moema, um bairro de São Paulo, o Emílio Langonegro Júnior, de Cerqueira César, aqui em São Paulo, a Marina Perru, de Perdizes, e a Maria Amélia Brito, de Caçapava, interior do estado de São Paulo, todos perguntam quando que você vai voltar às novelas. São com saudades de ver você na televisão. Não sei quando eu vou voltar. Novela, você tem que ter um contrato longo, e a minha vida vai emendando um filme com uma peça. Agora eu vou fazer uma peça até outubro. É meio por isso, eu sei que uma coisa impede, mas eu não sei, cara. Vai me ver no teatro, no cinema. Sei lá, um personagem podia ter, né? Uma novela de personagem. Já teve, do Silvio de Abreu. Eles morriam de 3 em 3 meses. A televisão podia ajudar mais. Fernanda, você está com uma carreira... Pera, um de cada vez. Pera. Olha, gente, eu estou confusa. Tá? Cacó fez uma pergunta, então... Queria saber se a televisão pode ajudar mais o cinema. Porque se você faz novela e se você tem um filme em cartaz, acredito que as pessoas vão ver mais esse filme. Como já aconteceu... Ciclicamente isso ocorre. Queria saber... Olha, eu não sei não. Isso é uma coisa que também tem esse mito no teatro, né? Eu acho que não. Acho que atores... Pelo menos os atores se dispõem a fazer esse tipo de sequência, né? Saem de uma novela, estreiam uma peça. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, eu juro por Deus. Você faz o seu público de teatro fazendo o seu público de teatro. Você faz o seu público Você foge à regra, é diferente. Eu também acho. Não fujo não. O Diogo Vilela, ele tem um público de teatro. É uma loucura. Ele viaja o Brasil inteiro há 20 anos. E o Diogo diz, a minha salvação está no teatro.
Então não é porque o Diogo saiu, é porque ele fez Solidão durante todo o Brasil e ele foi a Fortaleza. Público de teatro você faz assim, público de cinema você faz fazendo filmes bons, muito tempo em cinema. Mas hoje a gente tem atrizes de cinema, tem você, a Patrícia Pilar, Glória Pires, Maria Severo, Marieta, Glória Pires. Aliás, Maria Padilha. o Fabiano Maria Adriano, Padilha. o Fabiano Adriano de Campinas pergunta se não existe um número muito pequeno de atores trabalhando nos mesmos filmes feitos ultimamente no Brasil. Eu acho que existem poucos filmes sendo feitos atualmente, Eu não acho, não. Eu acho que o Brasil tem ator para burro. Atriz, então, é um problema. E eu não acho, não. Quer dizer, eu não posso defender isso, né? Porque se eu concordar com ele, eu estou indo contra mim mesma. Então, eu não vou concordar com isso. Bom, o João e depois Mas o Ivan. esse negócio do... Eu acho que, por exemplo, Glorinha Pires, ela não tem o público que ela tem no cinema porque ela é porque ela fez Índia, porque ela fez o Memórias do Cárcere, porque ela é uma atriz fenomenal. Então, ela criou no cinema e aí ela vai e faz o quadrilho. Não é à toa que esses filmes vêm... Não é à toa, não. E não é porque o cara é famoso. Mas o Diogo e a Glória, de qualquer forma, fazem bem mais novelas do que você. Você está afastado desde 86, né? Desde Selva de Pedra. Desde Selva de Pedra? Mas eu tenho muito carinho por Selva de Pedra, sabia? Eu pensei que fosse um trauma, assim, porque... Não, é um trauma, lógico. Mas eu tenho carinho, porque eles me deram... Cara, se fazer uma Janete Claire é uma coisa para um ator brasileiro importante. Eu acho importante um ator brasileiro fazer novela, porque é da nossa... linguagem, eu fiz 3 novelas. Eu já levantei paraplégica da cadeira de roda para encontrar o Tony Ramos. Eu já fiquei toda enfaixada depois do acidente de carro. Isso é maravilhoso, cara. Ô, Fernanda, entre os atores da tua geração, tem uma espécie de mito de que o que dá dinheiro é a televisão, o que dá dinheiro é a novela. Quer dizer, os atores fazem teatro, os atores fazem cinema. Você citou o caso do Diogo Vilela. Que, aliás, é bem engraçado porque ele só faz monólogo e tem um público grande, né? Agora o Diogo é maravilhoso. Tá com o Diário de um Louco. Eu queria te perguntar, em termos de sobrevivência econômica, dá para você se sair bem só fazendo cinema e teatro, que é o que você tem feito ultimamente? De vida é bico, né? Totalmente, cara. Eu vivo de bico há 20 anos. E é isso, o bico melhora conforme o seu status melhora na sociedade. O bico piora conforme... o seu status piora. Mas quer dizer, para um ator... Não, hoje... imagina, 5 vezes comédia, eu vivi um ano de teatro. Muito bem. Quando eu fiz lá com Gerald, com Bia, pingava dinheiro, não é... O Nena Torraca vive uma década com teatro. Vive uma década com teatro. Nanine vive de teatro. É que na TV é o único lugar que você tem um salário, um emprego, o único patrão, a única pessoa no Brasil que tem condição de empregar as pessoas são o quê? Os jornais... e as TVs, que você, como ator, tem um emprego com um salário. Quer dizer, mas eu nunca vi um contrato na minha vida, eu não sei o que é um contrato, entendeu? Você nunca teve? Você fez TV sempre contrato por obra certa? Tudo na minha vida, eu nunca tive contrato com Barretão, com ninguém, entendeu? Mas, Fernanda, me diga uma coisa. Desde o começo eu estava querendo te fazer uma pergunta em torno dessa questão. Eu sou como uma pessoa de cinema, eu sempre me intrigo muito porque eu achei, por muito tempo, ainda acho, que os atores de cinema, quer dizer, os atores que fazem teatro, foram fazer televisão, então a atuação na televisão ainda tem uma forte influência do teatro. Atualmente, enfim, há uns 10, 15 anos para cá, essa questão do cinema utilizar os atores de televisão fez com que alguns vícios, alguns tiques da televisão viessem para o cinema. Aonde? Nem tem produção de cinema. Não, exatamente. O que eu queria te perguntar é isso, como é que você vive, porque você atua, como quase todos os atores, nos 3 meios, mas eu sinto que você tem um trabalho muito específico para cada meio, no qual você atua, coisa que eu não sinto em outros atores. Eu queria que você rapidamente me dissesse um pouco como você vive cada um desses meios. Olha, um meio sempre alimentou o outro. Primeiro, o cinema me salvou ali porque ele me tirou da minha família, me deu um espaço só meu, logo me deu um prêmio, resolveu meu problema de várias coisas, assim. Depois, quando o cinema começou a falir, começou a ficar chato, só se falavam dos milhões de dólares que a Embrafilme não tinha soltado, ficou chato, os filmes ficaram ruins. Aí eu fui para o teatro, o que foi a minha salvação. E depois, o maravilhoso que aconteceu esse ano é que o teatro juntou com o cinema lá através da Daniela e do Walter.
E aí, por exemplo, no teatro, desde o Flash, que eu comecei a ficar muito cômica no teatro, assim, e aí eu achei que se eu continuasse assim, e desde o Marvada no cinema, eu comecei a ficar, por exemplo, o Beijo é um filme que eu acho que eu exagerei. E aí você falou, eu preciso virar uma atriz imantada de novo. Aí eu tô chorando há 3 filmes, eu avisei pro Valdinho que era o último filme que eu ia chorar. Então você vai... Eu sinto que um ator, você tem que ir trabalhando para não se repetir, para ir... Então eu sinto que assim, quando eu fiquei demais no cinema, eu senti que era hora de eu ir fazer 6 meses sem ganhar de ensaio no Sesc Tijuca, com a Bia Lessa. Foi maravilhoso, eu fiquei vivendo pobre, não tinha dinheiro. Muito legal, sabe? Aí eu estava lá no Gero, por exemplo, falei, eu preciso agora fazer uma peça com os meus amigos, com a minha geração. Veio 5 vezes comédia, então... Entendeu? Uma coisa vai te balançando com a outra. Eu acho que isso é a melhor maneira de viver. Fernanda, falando em processo de trabalho, uma coisa me deixa curioso. Por exemplo, 5 vezes comédia, que ficou o quê? Mais de 1 ano em cartaz? 1 ano. 1 ano. Como que você lida com o seu processo de dramaturgia para que nesse ano não se caia numa rotina? Quer dizer, para que a cada noite você sinta o mesmo entusiasmo. É porque você vai para um teatro pequeno. Teatro é matéria viva, assim. Realmente, e para mim, teatro começa depois que estreia. Depois que estreia que você começa a cortar a tua peça, a editar o teu filme. É o que corresponderia a Moviola. Eu acho que uma peça estreia ali 1 mês depois da estreia. E aí o teatro é muito vivo no Brasil. O país inteiro tem capitais com teatro. Então você vai para Porto Alegre, é um público. Eles têm uma formação, o teatro é de um tamanho. Você vai para Salvador, para o Castro Alves, aí você vai para Recife, que eles são intelectuais, você vai para Brasília, isso tudo. Eu lembro no Orlando o orgulho que eu tive quando eu falei, cara, eu estou aprendendo essa profissão, porque eu estou fazendo em teatro grande, teatro pequeno. Quando a gente fez o Flash, assim, coisa de representar no Lincoln Center em Nova York, aí depois numa sala do Camp Nagel, mínima. Isso é processo vivo, não tem repetição a mesma noite nunca. Quer dizer, o próprio espaço interfere, então, no trabalho do ator em cena? O espaço público, por exemplo, 5 vezes comédia foi uma aula de invejas bem administradas, em cada capital, um era o rei. E os outros tinham que aguentar. E era aquela coisa, o Coliseu, no final você ia e a plateia fazia, fulano, Beltrano. E você tinha que fazer aquela cara. Todo dia eu encontrava a Deb na saída, porque eu peguei o texto com a Hamilton, que é o Work in Progress, né? Porto Alegre, Belo Horizonte, eu e a Hamilton cortando e tal. E a Deb tinha pego do Mauro Razzi, já feito e tal. Ela saía ovacionada. Eu olhava e falava, enterrar um sapo preto para você atrás do monte, Débora. E isso, os 5 vezes, foi incrível. Foi uma experiência... Primeiro, do poder que a minha geração de atores tem. Geração vai do Luiz Fernando a... Isso é incrível. Isso é incrível. Incrível. Ali eu descobri, eu falei assim, eu tô maluca, gente. A gente tem aqui eu tenho uma geração de atores magnífica na minha mão. Ainda tem a mamãe. Quer dizer, isso aqui dá para fazer repertório até morrer. Com poder de público. Teve algum momento no Rio de Janeiro, houve algum que atraiu, porque basicamente a grande parte desses atores da sua geração apareceu mais ou menos na mesma época no Rio de Janeiro. Houve algum... O Asdrubal. Algo que catalisou, foi o Asdrubal. Eu me lembro o dia que eu encontrei a Débora Bloch, ela estava indo ver o Asdrubal e eu estava indo ver o Asdrubal. A partir do Asdrubal vieram vários grupos, todo lugar tinha um grupo. Grupos dissidentes, o Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro. Quem viu aqui? Não. Ninguém viu. Eu só ouço história. Seus paulistas. Esses 2 gênios, eles surgiram no seguinte, eles estavam fazendo o maior fracasso do mundo. Deram aos grupos de teatro no Rio de Janeiro, a prefeitura, os grandes teatros pela primeira vez. Deram dinheiro, eles fizeram uma superprodução chamada Serafim Ponte Grande, fracasso de bilheteria. Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro estavam lá um dia e, de repente, eles estão representando e começam no navio e um fala assim para o outro, vários atores. Gente, espera aí, gente, para aí. Não tem ninguém lá na plateia, gente. O Filipeiro berra lá de trás. Tô vendo 2 no balcão! Voltaram a representar.
Neste fracasso surgiu Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro. Mas pelo jeito nem os cariocas foram ver, né? Não. Depois fomos ver Pedro Cardoso. Olha o outro, suspeitado. Escuta, Fernanda, você... Não, que eu digo é que veio daí, essa galera toda. Hoje, eu falei pro Luiz Fernando, ele falou, pô, vamos lá no Oscar. Eu falei, Luiz, porque eu botei o Luiz no filme, né? Eu falei, se eu te levar do Asdrubal para o Oscar, eu sou uma pessoa muito feliz. Escuta, Fernanda, tem uma coisa que... Você não veio com nenhuma pergunta azeda pro meu lado. Não, bem né, light agora. É metodologia. Você pega um texto, qual é o teu método de pesquisa, composição de personagem e tal? Uma coisa... O meu método geralmente é o roteiro. Eu acho que um ator tem que saber o roteiro todo com o seu diretor e concordar e discutir aquele roteiro, porque depois você vai filmar desordenado. Então, toda a equipe tem que saber que naquele dia que a gente está filmando aquilo, você tem que ter o desenho do filme, o que você já construiu. O filme é um quebra-cabeça que você vai botando umas peças que vai virando aquela massa amorfa, né? Mas você procura pessoas que são parecidas ou lê coisas assim, tipo... Você fica em processo aberto para... É uma coisa muito louca. Você fica com uma antena ligada para que qualquer coisa te inspire no que diz respeito a físico, a falar, a andar. Você todo começa a pensar como você pode fazer isso e o processo intelectual sobre o roteiro. E qual foi nessa sua pesquisa e preparação do Que é Isso, Companheiro? O que deu inspiração assim especial assim? Quais foram as sacações durante a pesquisa ou durante conversa com pessoas que... Primeiro, o grande problema do Companheiro já foi no ensaio, né? O primeiro dia que aquele elenco se reuniu e disse: companheiro, cara, nós falamos isso aqui não vai dar para andar. Aí um dia, eu adorei todos os ensaios com Farjala, que nos deu... teve um dia a gente fazendo a invasão a LC Barreto, fazendo treinamento com revólveres. E o Farjala dizia assim, eu pedi a Lucy que botasse uma sacola de dinheiro dentro da LC Barreto. Nós invadimos e gastamos o dinheiro, porque eu acho que é importante que vocês entendam. E teve um Matheus, uma genial, gente. O Matheus chega, aquele ator xiita de São Paulo, né? Nós todos. Tal, aí ninguém sabia bem que era o Matheus. Se ensaia-se um dia, se ensaia-se outro dia. Aí daqui a pouco um dia pega o Matheus, desce lá de cima, ele tinha que dizer... Eles vão passar aqui às 10 horas, você vai lá para cima, e se der alguma coisa com o embaixador, você dá um tiro na cabeça dele. Daqui a pouco desce o Matheus assim, você vai para baixo, que eu vou lá em cima, tira um baço na cabeça do embaixador. No meio do ensaio, aquele ator mais xiita, sabe? E eu não ficar muito tenso na hora de filmar é uma coisa importante, assim. Se vê que uma das cenas só mandaram um negativo de 100 metros, cara. Isso na hora de fazer cena é terrível. Mas eu acho que é ficar antenada com as coisas e intelectualmente se envolver com aquele roteiro, entendeu? Por exemplo, a questão do sexo no Companheiro, eu e Pedro diminuímos. Eu ia te perguntar sobre isso. Como foi convencer Você cita que tinham 2 coitos saudáveis em 4 dias. Que é impossível, né? 2 coitos bem-sucedidos em 4 dias de sequestro com o embaixador. Aí a gente pleiteou, a gente falou, pelo menos tem que ser mal-sucedido. E aí acabou sendo, a gente viu que era demais. Naturalmente vem, é muito bom o trabalho. Fernanda, queria voltar um pouco para a questão teatro que a gente estava falando. Fale. O teatro brasileiro hoje em dia, ele tem público. Quer dizer, os teatros estão cheios, os atores estão ganhando dinheiro e tal. Tem bons atores, como você falou, né? Tem toda essa tua geração. Agora, há muito tempo que não tem uma peça de teatro, um espetáculo que repercuta culturalmente muito, como foi o Rei da Vela nos anos 60, o Macunaíma nos anos 70. Até você citou o Asdrubal, sei lá, o Trate-me-Leão nos anos 80. Quer dizer, faz tempo que não aparece alguém faz um barulho no teatro brasileiro. Você pensa nisso e por que você acha que isso está ocorrendo? Você acha porque eu acho que as coisas falta demoram de dramaturgo, diretor? Não, porque eu acho que as coisas demoram um tempo para se processar. Eu estou num processo pessoal meu com o teatro, assim. Depois da Gaivota, eu encontrei um dia com a Patrícia Mello no avião e ela me deu uma peça dela que a gente leu um dia na Folha e atualmente eu estou em processo de trabalho com a Deb e a Patrícia
Foi ter a Patrícia Mello escrevendo para teatro. Eu considero isso, por exemplo, uma coisa... E tem a Fernanda, que está escrevendo para cinema agora também, né? Quem? Você. É eu, pois é. Então, Não, mas estamos ali no teatro. Então, eu acho que o teatro... Eu acho que se você busca essas coisas, vou fazer a peça que vai... Você não tem nada. Na verdade, essas peças, o Antunes, todas essas coisas, eu acho que vem de um processo longo que acaba maturando em alguém que é representativo, uma peça que é representativa. Eu me sinto à beira, não de algo representativo, mas em formação de algo assim, entendeu? Fernanda, olha, eu recebi aqui o seguinte fax. E... Nós, atrizes, querendo ou não, ficamos com a cara do trabalho que estamos fazendo. Você ficou um bom tempo trabalhando com o Gerald e durante esse período ficou com a cara dele. Daí você veio trabalhar com a gente no 5 Vezes Comédia, uma turma do qual você já era amiga, mas com a qual não tinha trabalhado ainda. Eu sei que o trabalho com o Gerald foi uma experiência importante. Eu queria que você falasse o que foi importante e o que você aprendeu saindo do Gerald e caindo no 5 Vezes Comédia e ficando com a cara de comediante. Um beijo, Débora Bloch. Débora foi convidada para vir, está amamentando, não pode vir, mas está aqui a pergunta. Eu já falei um pouco do processo lá com o Gerald, que tinha essa curiosidade dos anos 60, né, de ser a mulher do John Lennon por um período. Mas o que eu aprendi o que eu aprendi lá foi o seguinte: eu não conhecia o Samuel Beckett, eu não sabia quem era Spalding Gray, eu não sabia o que era o teatro em Nova York, na Alemanha. Isso não era da minha alçada, eu não entendia essas coisas. Hoje em dia eu entendo, eu já vi 7 peças, sei lá, do Bob Wilson. Eu fui apresentada a esse mundo que eu sentia uma lacuna na minha vida de não ter. E fiz o Flash, que foi uma peça libertadora, eu amei fazer, assim. E a minha vida com o Gerald durou meio período que o Flash durou. Assim que ele acabou, pouco depois a vida da gente acabou. Quando eu vim pro... A gente estava meio falando disso, né? Quando eu vim pro 5 Vezes, foi um encontro com eu acho que tem uma coisa muito saudável nessa geração. E que veio, talvez, do Hamilton e do Asdrubal. O Hamilton, ele é um diretor que cria com o elenco dele, através do elenco dele. É uma relação diferente do Antunes, do Gerald. O Hamilton é o contrário, assim, ele faz através do ator, ele existe. É uma coisa muito interessante o Hamilton. Então, eu acho que o Hamilton influenciou muito essa geração de atores do Rio de Janeiro a serem autodidatas e... A gente não teve essa experiência de se filiar. Eu lembro que eu tinha culpa de não ser do Antunes. Quando eu tinha 17 anos, eu achava que eu estava perdida porque eu não tinha passado por aquilo. Quando eu fui trabalhar com o Gerald, era uma coisa quase tardia de eu achar que eu tinha que ter uma experiência de grupo. Quando eu encontrei o 5 Vezes Comédia, era um grupo maduro. Era um grupo onde ninguém dependia de ninguém para viver. Quando você reencontrou, né? Quando eu reencontrei eles, então foi uma coisa tão sadia, foi um sucesso que ninguém ficou segurando porque aquilo ali era a vida. A gente deu adeus um ao outro com as casas cheias. Então essa é a minha turma, realmente, essa é a minha turma de cabeça, porque são atores, criadores, autores, produtores, diretores e livres. E isso não tem preço nessa turma. E eu acho que isso é algo bem carioca também. Fernanda, você fala sempre com bastante carinho dos diretores com quem você trabalhou. Quer dizer, dá a impressão que sempre foi uma relação muito prazerosa. Houve algum trabalho que foi especialmente difícil? Ou alguma relação sua com algum diretor? Houve vários. O processo lá no Selva, eu fui uma pessoa insuportável. Eu fiquei louca, eu não tinha humor. Eu me lembro um dia a Cristiane Torlone indo numa externa comer alguma coisa comigo para ver se me acalmava. Eu me lembro no fim... Você não chegou a pedir para cortarem o personagem? Eu pedi para não aumentarem a novela porque tinha um festival de Locarno. Eu pedi chorando para o Daniel Filho. Eles vão aumentar a novela. Eu tive um surto, assim. Outro foi no Xingu com o Rui Guerra. Eu acho que o Rui, por exemplo, ele não vai muito com a minha cara, porque depois de 2 meses e meio no Xingu, eu fui ficando mal-humorada. E também, quando o filme não é feliz, geralmente as relações não são muito felizes lá, assim. Mas, por exemplo, eu não tenho palavras por todo o processo do Selva de Pedra, eu amei ter ido ao Xingu.
Então, às vezes, você tem dificuldade com o diretor, sim. Agora, isso interfere no trabalho da atriz, no caso? Lógico, a bochecha cai, você fica infeliz. É horrível. Minha mãe que fala, Nanda, você não pode ficar infeliz que a sua bochecha cai. Isso não fica bem. Fernando, o que você acha que falta para o cinema fazer o sucesso que faz, como faz o teu teatro, por exemplo? Eles são Por iguais, tudo que viu? você contou, você faz mais sucesso no teatro do que no cinema. Não, ali antes estavam dizendo o contrário, que no cinema eu era uma atriz que estava me firmando mais no cinema. Não. Qualidades à parte. Méritos à parte, mas Como? o cinema brasileiro não tem o público que tem. Porque cinema custa muito mais do que teatro, porque teatro... Não, mas por que as pessoas vão menos ao cinema, você acha? Está mudando as coisas. Porque eu acho que houve esse processo no Brasil maluco De interrupção. de divisão do Brasil. O popular foi inteiramente para a TV e no cinema o popular se traduziu em porno chanchada. Teve uma hora que houve uma invasão sexual dos nossos filmes, que era... Isso é anos 70, Mas um pouco de foi anos dos 80. anos Mas as pessoas 70 que até hoje veio têm isso, essa Leon. imagem. Oi? Foi dos anos 70 que veio isso. Tá. Todo o fim da Embrafilme Não. veio da distância entre os roteiros. Eu acho que o que mantém o teatro vivo são os atores, porque eles são produtores e eu não sei... O pior. Acho até engraçado você me falar isso, porque uma das coisas graves que eu acho é que eu não vejo diretores de cinema vendo teatro, eu não vejo diretores de teatro vendo cinema. Eu não vejo diretores de cinema vendo cinema. Também, e às vezes pior, eu sinto que, por exemplo, os diretores de cinema, falta a eles uma dramaturgia, o entendimento de dramaturgia que eles encontrariam no teatro, se valessem mais do teatro, entendeu? Você personifica um pouco essa... Olha, Leon, se você está falando isso, cara... Tomara Eu não que personifico nada, cara. Eu tento trabalhar em lugares que eu não fique mal-humorada. É a única coisa, é a minha única condição. Lavo o prato, faço baile de debutante. Pra Você você chegou já a falar ficar que- Em em pé. cima. Fernanda, me diz uma coisa. No outro bloco você disse uma coisa que me intriga, porque é uma coisa que me recorre. Eu lembro sempre do profeta Pier Paolo Pasolini, que estava muito preocupado com a massificação da cultura. E agora nós vivemos nessa era da globalização total, onde a breguice é absolutamente generalizada. E você disse no outro bloco uma frase, você disse que o sucesso é brega. Me explica um pouco isso. Essa palavra, ela tem atualmente essa conotação, porque ela é muito usada. Perguntam muito, e esse seu sucesso? Todo esse seu sucesso? E também te perguntam muito, você está sumida, você está sumida. Então, eu, por exemplo, eu não entendo mais essa relação entre tanto sucesso e tão sumida. E não é verdade? E na Gaivota, a Nina, ela vira genial essa cena, é uma cena maravilhosa. O escritor com problemas de escrever, também querendo comer aquela menina, ele fala para ela que a vida dele é um inferno, porque é escrever um livro atrás do outro, e é o problema da angústia da criação e tal, e ele fala um monólogo inteiro e ela pergunta, mas e o sucesso? Aí ele, mais uma vez, ele explica que não é nada daquilo, que o problema é que ele vai morrer, ele vai ser menor que o Tolstói. Ela diz, não, mas sua vida é muito boa, você tem muito sucesso. E é essa a diferença, que o sucesso não existe. O sucesso não é medido por você. É isso, ó. Uma semana atrás, eu era uma pessoa que estava caminhando para o ostracismo. Hoje eu estou no Roda Viva, no Oscar. Entendeu? Já escolheu o vestido. É, exatamente. Estou atualmente pensando nisso. Sempre cai numa segunda-feira, nosso concorrente. Há uma semana Você atrás, pé no concorrente. eu estava caminhando para o ostracismo. E aí, Mas, Fernanda, você está na caminhando semana assim. seguinte, a mulher vira para você e diz, e todo esse seu sucesso? E você ali tentando pagar a conta d'água com todo aquele sucesso. É que sucesso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a sua vida, entendeu? Todas as vezes, quando eu ganhei Cannes, eu olhava para frente e dizia, olha o abismo, eu não tenho um filme para fazer. A única coisa que vale é emprego, viu? Bom emprego. Fernanda, a Cristiane Gonzalez mandou aqui um e-mail, eu estou lendo a cópia desse e-mail. O Bruno Barreto disse à revista Veja que o sucesso no Brasil ofende, já que você falou sucesso. E complementou, é por isso que eu não quero mais morar aqui. O que você acha dessa declaração?
Bruno, você é muito mal criado. Olha, isso na verdade não é do Bruno, né? Isso ele falou citando o Tom Jobim. Eu acho que o que tem no Brasil é o seguinte, uma enorme desconfiança sobre a nossa capacidade. Eu acho que a imprensa tem muito medo de apoiar uma coisa antes dela ter aval internacional, ou seja lá o que for. Eu acho que nesse sentido, isso é uma luta que eu tive na minha vida, parar de ser caipira com relação ao mundo. Parar de achar que eu sou menor do que... Você está falando isso especificamente por companheiro, por Eu Sei Que Vou Te Amar? Por tudo. Por exemplo, a própria Veja, eu conversei com o Mário Sérgio Conte logo depois. A Veja deu 6 páginas para o companheiro. Antes de ser indicado para Cannes. Antes de ser indicado para Cannes. Agora, o que a matéria continha era o seguinte, que o Bruno valia a pena porque ele tinha apertado a mão do Spielberg e porque ele tinha vencido lá fora, que o grande coisa incrível do filme era o Alan Arkin. E olha, eu escrevi para o Mário depois releu, me ligou e ele concordou. Era uma matéria que acusava o filme de imperialista, sei lá, era um filme, como assim, de ser um filme subjugado pelo gosto americano e tal. E a matéria era inteiramente americana. Eu disse assim, nenhuma hora essa matéria citou que o cara tá lá e o filme mais importante que ele fez no Brasil. Não se fala. Aí eu acho errado, porque aí eu acho que a imprensa espera você ter uma indicação ao Oscar ou você para aceitar. Eu acho que há uma desconfiança caipira muito grande no Brasil com relação à própria capacidade. Mas tem também um prazer antropofágico, né? Também, concordo. E eu acho que isso também é saudável no Brasil. Não é um país de winners, é um país de desconfiados, né? Somos uma nação de desconfiados, assim. Quando você falou da chanchada, parece que você tem uma ideia de fazer um documentário sobre chanchada, a chanchada que invadiu o cinema. Não, eu quis uma época fazer da porno chanchada, mas aí depois ia ser complicado, porque não iam liberar cena e tal. Mas eu achei porque eu achei que uma hora a porno chanchada, ela influenciou todo o cinema. Eu acho que a porno chanchada é um gênero de cinema brasileiro, não é? E como se saiu dela? Por que se saiu dela? O quê? Na sua avaliação. Como? Por que teve um boom de porno chanchada e foi saindo aos poucos disso e até hoje tem uma ideia de que porque mais teve cinema nacional nos anos 70, não sei, com liberação sexual, não sei o que aconteceu. Me parece que o gênero é a chanchada. Não, mas a chanchada é um gênero. A chanchada é um gênero, mas ela virou porno chanchada. Não, mas a chanchada atualmente é uma coisa e a porno chanchada já é um gênero, é isso que eu defendo. Tentava driblar a censura da época, né? Tentava driblar a censura da época, prometendo uma coisa que não tinha, que era sexo. Hoje você pode alugar filme na locadora. É sempre uma calcinha. Eu queria fazer um filme sobre porno chanchado. Eu queria fazer um filme sobre essa época. Mas não falta um filme assim que resgate esse teu humor, essa coisa que a gente conhece. Eu fiz no Marvada, aí eu fui mas já fazer faz no teatro. tempo. Fez o beijo. Mas o beijo eu exagerei. A da cadeira é genial. A da cadeira é genial, mas o resto eu exagerei. Eu estou escrevendo o Redentor, não arrumei um papel para mim, mas comédia, escrever comédia é muito difícil. É terrível, cara. Por falar em comédia, a Melina Antis e a Yara Janra dizem que ontem o Bruno Barreto, no Manhattan Connection, falou sobre comediantes fazendo filmes dramáticos. Elas perguntam a sua opinião e se a maior vitória de um ator não é a capacidade de fazer todos os papéis. Yara, Mas eu acho que o negócio do comediante, no caso do companheiro, foi fundamental, porque eu acho que um ator sem humor iria vestir aquela camisa, sabe? Iria falar aquilo esbravejando, espumando. Eu sinto que o fato dos atores todos naquele filme terem humor fez com que ele fosse feito com inteligência. E eu acho que o humor é sinônimo de inteligência. Mesmo porque a revolução era um tanto quanto brancaleônica. Você não ficou até com essa sensação de sequestrar o embaixador americano? Sim, mas em Cuba deu certo, né? Em Cuba deu certo. Não o sequestro do embaixador. Nunca se Fernanda, sabe. você conseguiria trabalhar com um diretor ou por fazer um papel que viesse rigorosamente marcado a sua fala? Você entra, fala isso, tchau, vai embora, não tem direito a
mexer em nada, uma vírgula, Com não Geraldo tem Thomas direito não a era fazer assim? uma cara diferente. Que isso, com o Geraldo Você- eu improvisava em cena, Exato, falava textos meus. Você é Olha, de uma se tradição fosse o em que o ator Kubrick, é né? quase autor também do papel que ele interpreta. Exatamente. Quer dizer, a sua tradição é de trabalhar com diretores e com atores que também são assim. Você acha que você conseguiria? Olha, eu não sei, depende. Se fosse o Kubrick, eu acho que eu ia ficar calada, quieta. Depende, às vezes um diretor vem e, olha, um ator sabe baixar a orelha quando ele está diante de alguém que vai dizer algo para ele, que vai levar ele a um lugar. Na verdade, você sonha muito com isso, encontrar alguém que... A Debbie diz muito isso, pô, estou tão cansada de ser autodidata. Você sonha muito com alguém que te faça isso, que te diga, dá uma pausa, meu filho, agora anda. É Qual mais diretor difícil... que mais chegou perto disso que você trabalhou? Que mais te passou a ideia muito claramente? Talvez a pessoa mais segura que eu trabalhei de condução tenha sido o Gerald, assim, Não, mas de no cinema, Flash, no cinema. mas no Flash, depois foi um caos. No Flash ele tinha uma ideia muito certa. No cinema, o Walter Lima, ele tem um domínio incrível sobre a psique do ator. Não sobre o que você está fazendo, mas sobre o que você é e o que você representa, de que forma ele vai usar no filme dele. Isso é uma coisa maravilhosa. O Bruno, o Walter Salles, eu acho que... O Bruno, ele é um diretor que deixa você criar e Depois faz a usa edição daquilo, dele. assim. E o Walter, eu acho que é o diretor hoje com mais ponto de vista próprio, assim. Quando ele põe a câmera dele, o enquadramento, na estética dele já está a opinião dele. Fernando? Eu acho que é o Walter. Tanto o Gerald como o Walter trabalham com a Daniela. E a Daniela é sempre a Daniela. Quer dizer, fez o Gerald, a Daniela, o Walter e a Daniela. Que importância você acha que a Daniela teve no trabalho dos dois? Toda. Daniela Thomas. Toda. A Daniela, agora ela vai dirigir a Gaivota lá com a gente. A Daniela, ela é a força agrupadora, porque a Daniela, ela não tem o pau do diretor, ela não tem a vontade de superadora do macho. Ela é uma mulher. E ela foi cenógrafa. E antes disso, ela estudou literatura. Essa estudou, né, gente? Essa lê mesmo, não é a gente, não. É uma pessoa que realmente leu. E a Daniela, ela sabe não impor, ela sabe trabalhar em grupo. Ela organiza os grupos. Um processo, por exemplo, que no Marvada Carne, quem fez para o André foi o Adrian Cooper. Eu tinha visto um trabalho parecido ali. Calça tudo, assim. Então, a Daniela, hoje, eu acho que ela tem a chave do tamanho para a questão de se trabalhar com atores como eu, como minha mãe, como a Debbie, como o Luiz Fernando. Eu acho que ela é uma diretora moderna hoje nesse sentido, porque ela não se investiu de nenhuma cara. A Daniela, ela veste a camisa do que for. Eu vi no Terra Estrangeira o Valtinho entregar para ela um roteiro impossível, gente. Uma história impossível. Eu vi a Daniela remar. Ela é uma mulherzinha que faz crochê, entendeu? E, de repente, ela tece a coisa mais linda que você já viu na sua vida. Hoje é a pessoa que eu mais me identifico como trabalho, assim. Estou muito feliz de estar indo trabalhar com a Dani na Gaivota. E acho que a Dani é uma dessas pessoas que pode apontar para um teatro diferente, mas não dessa maneira como talvez você gostasse para botar lá numa matéria. Mudou a história do teatro. Talvez demore 10 anos, assim, para talvez vocês perceberem que ela mudou a história do teatro, entendeu? Fernanda, você acha que a tua carreira vai te encaminhar algum dia para a direção ou é uma coisa que não te seduz, não? Eu acho que ela vai caminhar para a produção mais do que para a direção, porque a direção... Eu tenho uma profissão que é atriz, né? E eu fiquei pensando muito tempo nisso, tão palpiteira assim, Nando, onde é que você vai parar, entendeu? E hoje porque também tem no Brasil tem uma tradição de atrizes, a Carla Camurati... mas a Carla, ela realmente é demais, a Carlinha. É a loura mais macho que eu já vi na minha vida. Aquilo ali Sou muito morena para aquela loura. Mas estava dizendo, você estava pensando e ficou... Não, eu achei que... Hoje eu estou produzindo, eu estou me descobrindo como produtora, porque eu acho que eu tenho prazer em armar, em
Isso é o meu prazer. E tenho o prazer, estou escrevendo lá o Redentor com o João Emanuel, meu irmão, o outro irmão que é o João Emanuel, que escreveu o Central do Brasil, e a Helena Soares. Primeiro foi eu, meu irmão e Helena, agora entrou o João. Então eu sinto assim que eu posso ser útil, eu posso fazer coach de ator em teatro, em cinema. Eu fiz para o Diabólica, coach dos atores. Amei fazer. Mas eu não tenho, assim, como diretora, ainda não tenho vontade disso, não. Quero produzir. Fernanda, o seu xará Fernando, já que tem Fernandas e Fernando, mas Fernando Leal pergunta o seguinte: gostaria que você falasse um pouco sobre como você sugeriu que colocasse a música Vapor Barato no filme Terra Estrangeira, algo que deu tom emocional certo ao final do filme. Eu queria lembrar, aliás, que o autor da música, o Ali Salomão, está passando aí, está no hospital, mas estamos aqui todos torcendo pelo Ali, que tudo dê certo. E isso foi o seguinte, minha mãe tinha esse long play lá em casa, LP mesmo, Gal Fatal, e eu ouvia desde criança. E tinha o Assum Preto, que é barra pesada, é um disco lindo. E eu tinha essa música na cabeça há anos, eu dizia, um dia eu vou botar. Aí o Geraldo fez o Coisa com a Gal, e eu dizia, vocês não vão botar essa música, e não botavam aquela desgraça daquela música. Aí eu tô com o Valtinho, aí a gente está filmando já no final, no bar, antes dele ser baleado e tal, o Valtinho, ela tinha que olhar para ele e falou, pô, você não tem uma música aí para cantar? A Daniela tinha ido dar uma volta. Aí a Daniela disse que voltou horrorizada quando viu eu cantando uma música em frente ao Valtinho, e o Valtinho dizendo, roda! E aí eu falei, você não conhece essa música, Walter? Ele disse assim, não. Walter, você nunca ouviu esse disco? Ele falou, não! Aí eu fui cantando e tinha o navio, e tinha a questão do exílio. Aí foi impressionante. E eu fiquei tão feliz de ter posto essa música, porque essa era minha, eu queria botar ela em algum lugar. E depois eu fui ver o show da Gal com o Caetano sobre cinema, e quando eu via, estava a Gal cantando. Eu achei que eu que tinha feito aquilo, não, foi entendeu? verdade, voltou. Eu botei a Gal ao vivo cantando para mim aquela música que eu sempre sonhei. E o Ali diz que é o verso que ele mais se arrepende de ter feito, que é aquele que diz, eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. Então, assim, o Terra Estrangeira não foi um sucesso popular, digamos assim, mas ele ressuscitou essa música, porque está todo mundo regravando e tal. Mais do que isso, Terra, aí que tá. Eu vou morrer pobre cult, talvez mesmo, gente, porque assim, os 100 mil, sei lá quantos que ele deu, para mim é 1 bilhão de pessoas. E depois o Terra deu página em Cahiers do Cinema, está até hoje em Paris. O filme é um bebê de Rosemary, se ele vai tendo uma vida depois. Isso é a melhor coisa de cinema. 2 anos depois de você filmar, o filme vai para o Oscar. E o cervejeiro levanta a mão para você, assim. Você está a par dessa parceria da Globo Filmes, da Globo com o cinema, que é a criação de uma divisão de filmes? Eu acho ótimo, cara. Chegaram a contratar você para alguma coisa? Ou você acha que, de repente, Não, isso vai ser mais uma forma de fazendo. escravizar ator e contratar e fechar contratos exclusivos? Não, eu espero, sinceramente, que não signifique isso, assim. O sonho mesmo do mercado abrir, de todo mundo ser livre, e também entendo que tem que ter um elenco fixo. Isso tudo eu entendo da televisão, acho justíssima a minha relação com ela, assim. Quem tem um contrato é quem topa fazer novela, que é o que sustenta ali aquele bicho todo. Eu concordo com isso. E aí eu não tenho contrato e talvez as melhores coisas da casa, quando elas pintarem, eu não seja convidada porque eu não tenho esse vínculo tão grande. Mas e aí também é não é justo que a na hora sim. que uma pessoa que ralou igual um cachorro ali um tempão, tenha os bons projetos da casa. Mas eu espero que tenha lugar para mim, como sempre teve, na hora que tem o Guel. Eu acho que o que abrir o mercado é bom, assim. Ô, Fernanda, se no futuro você realmente produzir cinema... Ai, imagina, Leon! E com tudo que você conhece de cinema, quem você produziria? Sem contar os brasileiros. Sem contar os brasileiros? Não, cite um diretor que você gostaria de produzir. Lá fora? Eu acho que o cara, o iraniano lá. Como é? O do Salve o Cinema, eu adoraria. Mohsen Makhmalbaf. Eu adoraria produzir um chinês. Zhang Yimou. Oi? Zhang Yimou. E os Coen Brothers, né? Mas eles já se produzem. Pois é, eles não precisam de mim, né? Eu que preciso deles.
Olha, nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Não, gente, eu ainda tenho muita coisa que eu quero falar sobre vocês. Eu quero ficar aqui até o fim agora. Nós todos Eu vou protestando. pedir para você, eu vou fazer 3 perguntas aqui. Aliás, a Érica Deixa eu M. contar essa Soares. maravilhosa das 3 perguntas. Pergunta, Eu conta. saindo da selva de pedra, uma mulher me pega na saída e diz assim, Fernanda, 3 perguntas simples. Fernanda, quem são seus pais? Minha senhora, uma pergunta dessa, assim... Fernanda, você é feliz? Pô, minha senhora, só não tem uma pergunta mais direta para responder rápido, assim? Última pergunta simples. Fernanda, quem é você? A mais simples. A Érica Soares, dos Campos Elíseos, aqui em São Paulo, e a Luísa Silva, da Avenida Paulista, querem saber como foi filmar com Anthony Hopkins. Ele é maravilhoso, o Anthony Hopkins. Um cara meio como o Alan, assim. Eu acho que a gente que já foi outsider, já foi maluco, aí chega no estrelato, o cara é muito legal. Aí eu subi as pirâmides com o Anthony Hopkins no México, chegamos lá em cima, ele olhou para minha cara e falou, não é incrível que nos paguem para estar aqui? A Cristiane de São Paulo gostaria de dizer que estou sem fôlego, impressionada. Há muito tempo eu não vi uma pessoa tão intensa, tão cheia de perspectivas e objetivos. É um alívio ver que alguém da minha geração ainda tem sangue nas veias. A Iramaia Bruno Silva Fernando, você representa a garra da mulher brasileira, sua intelectualidade, sua popularidade se alternam na medida dos nossos tão contraditórios momentos. É isso aí. Estamos vibrando por você no Oscar. Tem aqui mais uma coisa que eu achei. Fernanda, você aparentemente falou muito do Gerald, etc, e acha que você talvez tenha se descobrido como mulher naquele momento. E o Marco Antônio também... Você dizia para ele quando eu me descobri fala como que você mulher. falou muito da sua vida. Fala que você falou muito da sua vida com o Gerald. Ele pergunta como está a sua vida amorosa neste momento. Tá maravilhoso. Casei com o Peter Pan. Andrucha tá me vendo lá na casa dele. Né, Peter Pan? Um homem que me levou ao fundo do mar, às montanhas em Zermatt. Muito bom casar com o Peter Pan. Tá bom, Andrucha, um abraço nosso. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Um beijo, adorei. Vocês não me torturaram. Fomos bonzinhos com você. Foram tão bonzinhos. Prometemos sexo. Menos o Beto Branco. Tá certo. Menos ele. Prometemos não fazer perguntas sobre sexo e não fizemos. Eu gostaria de agradecer a nossa mesa, a sua participação e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.